Pensa pura. Então, o livro na página de número 9 é onde nós vamos iniciar. Isso, pega aí para acompanhar, né? Vamos. Na aula passada, nós demos, na verdade, uma aula introdutória, né? Onde a gente fez uma saladinha, falou de um bocado de coisa, mas agora a gente vai, aula por aula, tentar tratar em cada aspecto, né? É cristologia, então é estudo da vida de Cristo, da vida, natureza e missão de Cristo. Então essa aula de hoje, talvez hoje e a próxima aula, a gente vai falar sobre a humanidade de Jesus. Jesus como ser humano, que foi e 100% humano. Não sei se vocês leram aí as páginas que eu indiquei, né? Ou eu não falei nada? Não falei nada. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, irmãos, ó. Nós temos, no caso, a gente vai ter matéria por matéria, né? A gente vai ver quantas páginas tem ao todo para a gente fazer a divisão. Como nós vamos ter em torno de 6, 7 ou até 8 aulas, então, por exemplo, aqui a matéria Cristologia tem 28 páginas. Se a gente divide aí com 7 aulas, vai dar o quê? Quem é bom de conta? Por aula, por semana, 28 dividido por 7, 7, 28, quanto que deu? Ninguém lembra, não sabe, meu Deus. Não, também não é matemática o curso, né? Quem que é obrigado a saber dessas coisas? Dá 4 páginas. 4 páginas por semana só, irmãos. Olha, que coisa fácil. Quem falar que não teve tempo de ler 4 paginazinhas na semana, vai ficar de recuperação, não é possível, né? Então, amados, 4 páginas na semana, a gente já lê até o final da matéria todo o conteúdo no livro, ainda que eu não leia página por página, mas vocês vão ter todo o conteúdo, tá bom? Mas não é ler assim, corrido, né, como a gente chama. Lê, se você não entender uma palavra, vai lá, grifa a palavra, procura no dicionário de língua portuguesa, anota, né? Se tem uma dúvida lá, anota lá para perguntar na classe, na aula no caso. Tendo alguma referência bíblica, vai lá na Bíblia, pega a referência para ver o que o autor fala, se tem coerência com aquela referência. Então é estudar mesmo, tá? 4 paginazinhas estudando elas bem estudadas na semana, vocês vão ter um aproveitamento muito bom, gente. Para não ficar só na questão da aula aqui, só do conteúdo aqui, só da minha fala aqui, tá certo? Então vocês como aluno devem, fora da sala de aula, fora do dia aqui, né? Nos outros dias da semana, isso é o mínimo que vocês como aluno devem fazer, é o mínimo, tá, irmão? Não estou exigindo leitura de livro, nem pesquisa e nem trabalho, por enquanto. Por enquanto, né? Eu vou chegar devagarzinho que é para não assustar ninguém, né? A gente está voltando para a sala de aula, já tem recreio, tem merenda, chamada. Aí se a gente chega assim muito forte, quando nós falamos, meu Deus do céu, faz um tempo que eu deixei esse negócio de sala de aula, estou voltando agora, com um professor chato e tudo. Aí eu estou devagarzinho, né? Mas eu estou querendo instaurar a palmatória. Então, vamos lá, página de número 9. Então, próxima semana vocês já sabem aí que tem que ler tantas páginas, né? Então vamos lá. Página 9, completa cristificação de Jesus. Antes que eu inicie mesmo a leitura e comece, porque assim, eu vou ler, paro, comento, né? Enquanto eu estiver lendo, vocês interrompem em qualquer momento, perguntem, tá bom? A aula boa é essa que vocês interagem, perguntam, interrompa todas as vezes que quiserem, tá? Fica à vontade, vamos fazer com que a aula seja dinâmica, porque ninguém aguenta aí ficar 1h30, 1h40 ouvindo uma pessoa, né? Final do dia ainda, cansado, vai dormir. Aí é um pecado enorme, dormir na minha aula, colar na minha prova e blasfêmia contra o Espírito Santo. Os 3 pecados não tem perdão, nem nessa vida nem na futura. Gravaram aí, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, dormir na minha aula, colar na minha prova. Já sabe, né, irmão? Então, antes que eu fale aqui, a matéria Cristologia, a gente vai estudar a vida de Cristo, a natureza de Cristo, a missão de Cristo, como eu disse, mas a gente vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, de alguma maneira Jesus aparece lá, ou por um ensinamento, ou por uma representação que a gente chama de simbólica, né? Ou a chamada manifestação também de Cristo, por exemplo, em Josué, apareceu lá, acho que capítulo 10, se não me falha a memória, um anjo, e esse anjo, na verdade, era o capitão do exército do Senhor, né? E os estudiosos dizem que é uma aparição de Cristo, uma manifestação de Cristo em forma de um anjo, tá bom? A gente chama isso de cristofania.
né, que é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, em forma, no caso, de anjo aí. Mas só para trazer para vocês aqui, irmãos, depois quem quiser eu deixo aí para tirar xerox, eu mesmo tiro xerox e trago, para quem interessar, né? Ou posto lá no grupo, tá? Do WhatsApp. Cristo em cada livro da Bíblia, como ele aparece em cada livro, né? Então em Gênesis, Jesus, ele aparece como o cordeiro no altar de Abraão. Lembra, né? Quando Abraão sacrificou, então ali representava Cristo, que haveria de ser sacrificado. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe, o fio de escarlata lá, né? Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em livro de Reis e Crônicas, é o nosso soberano, quer dizer, o rei, né? Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, é o construtor ou reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esté, ele é o Mardoqueu assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor, nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora, que lamenta, que intercede, né? Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, existe esse livro na Bíblia, Naum, viu, irmão? É que alguns não sabem onde fica, mas fica na Bíblia. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias é a nossa fonte. Em Malaquias é o Filho da Justiça, com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, é a nossa ressurreição e que leva os nossos pecados, né? Em 1 e 2 Coríntios. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, né? 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é um amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele, 1 e 2 Pedro, né? É o pastor principal. Nos livros de João, 1, 2 e 3 Epístola, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse, a igreja proclama e levanta a levantar os olhos, pois chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, irmãos. Aleluia! Se os pentecostais tivessem chegado, ia dar uma glória a Deus depois dessa leitura. Glória a Deus. Talvez alguns falem assim, nossa, mas onde Jesus ele aparece em cada livro da Bíblia e traz assim essa ideia. À medida que a gente for estudando, a gente vai perceber de fato que cada livro contém uma mensagem, né? E de alguma maneira, irmãos, porque toda a Bíblia, o propósito da Bíblia é nos ensinar a respeito de Jesus. Tudo gira em torno dele, tá certo? Jesus deve ser o centro da nossa vida. É em Jesus que nós somos salvos. É por Jesus que nós somos salvos. É para Jesus que nós somos salvos. É o que diz acho que Romanos, né, se não me falha a memória, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, de, por e para. Dele se origina, por ele viabiliza, e para é o propósito e a finalidade, servir a Jesus, adorar a Jesus. Tudo que existe, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16 vai dizer isso, tudo que foi criado nos céus, na terra, visível e invisível, ou seja, os anjos, os homens, tudo foi criado por Jesus, se originou de Jesus. Ele é o criador de todas as coisas. Jesus é Deus, inclusive, né?
Jesus é aquele que deve ser proclamado nas igrejas. Aí a minha pergunta já vai aqui tentando aplicar alguma coisa só para a gente comparar se a nossa vida como igreja e a nossa vida inclusive pessoal como cristão, se isso é uma realidade. Ou seja, Jesus, irmãos, é pregado na igreja. Jesus, ele é para nós o assunto principal quando a gente conversa com o pecador. Jesus, a gente ouve a respeito da mensagem somente de Jesus, a sua crucificação, seu sacrifício em nosso lugar, que só por Jesus existe salvação. Quanto tempo talvez a gente não ouve uma mensagem só de Cristo, só de Jesus, né? Os pregadores, deve ter alguns aqui entre nós, ficam preocupados com o negócio. O que eu vou pregar? Qual é o tema que eu vou escolher? Qual é a passagem bíblica que eu vou... Né? Não tem essa preocupação? Os que pregam, os pregadores? Tem um hino. Vocês usam ainda a harpa? Não? Sim. Sim ou não? Não, né? Mas lembro que aqueles já participaram de igrejas que usavam ainda a harpa. Pronto. Então, o hino da harpa cristã, que muitas igrejas pentecostais usam, tem lá um hino, não me lembro o nome, é o título nem o número, né? Mas deve ser pelo sangue, né? Pelo sangue brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, não é? Aí tem uma parte que diz assim, tema do bom pregador no Calvário, pelo sangue de Jesus no Calvário. O tema do bom pregador é o Calvário, falar de Jesus, salvação. Isso deveria ser nas nossas igrejas, irmãos, mensagem principal e quase que diária, se não diária, e não é exagero, porque nós devemos pregar sobre Jesus. É a mensagem de Jesus sobre Ele, né, que salva. A mensagem que nós cristãos, que temos algum tempo inclusive no Evangelho, se a gente não ouvir com frequência, a gente acaba esquecendo de quem nós éramos, não é, irmão? A gente pede a referência, porque muitos de nós, que talvez está algum tempo na igreja, 10, 15, 20 anos, alguma coisa assim, a gente parece que vai perdendo a referência e também aquela alegria que nós fomos salvos, né? Que Jesus nos alcançou, que nós temos a comunhão com Jesus, aquele momento, lembra da conversão? Não sei quanto tempo faz a vida de cada um de vocês, não sei nem se lembram, né? E é perigoso porque a gente às vezes fala de tanta coisa, se apega a tanta coisa, mas o desejo de conhecer Jesus vai se perdendo e a gente tem outros desejos, né? Talvez nem sejam desejos errados, mas deveriam ser menos desejosos do que o desejo de conhecer Jesus, de ter mais comunhão com Jesus, né? Aquela alegria que nós sentimos quando Jesus nos alcançou com a salvação. Talvez alguns ainda lembrem disso, talvez alguns ainda vivam no primeiro amor, talvez, quem sabe, né? É possível que tenha no nosso meio gente que ainda viva no primeiro amor, aquele desejo intenso para viver para Ele, né? Tudo que faz é Jesus no negócio, como diz o outro. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos. Toda a Bíblia ela tem que verter para Jesus, toda a mensagem tem que nos levar a pensar em Jesus, tá certo? Porque é a partir dele que nós vamos ser salvos, e é a partir de Jesus que a gente aprende a viver como um cristão, porque a gente é seguidor de quem? De Cristo, Cristo Jesus, né? Ou Jesus Cristo, não é isso? Então muitos aí não estão sabendo como lidar com algumas situações, porque às vezes procura na Bíblia e não tem uma resposta direta. A gente não queria que tivesse cada versículozinho para um negócio assim, né? Vou trocar de carro, vou ver se eu mudo de cidade, vou ver se eu saio dessa casa de aluguel para ir para outra, para ver se eu pago uma prestação a perder de vista. E não tem nenhuma resposta específica nisso, né? Vou ver se eu faço assim, no assado. A Bíblia não é um manual que vai assim, passo a passo, falando para a gente como que a gente deve fazer, lidar com as coisas. Ela tem ensino de princípios e valores, aí tem lá. Agora tem um negócio muito interessante. Quando a Bíblia não tem uma resposta direta e a gente precisa saber como vai lidar com a situação, como a gente vai se comportar em uma situação, o que a gente faz? Né? O que a gente tem como parâmetros, como modelo para ser seguido?
É só olhar para a vida de Jesus. Ah, eu devo fazer isso? Aí eu tenho que pensar o seguinte: Jesus faria isso? Ah, como que eu lido com essa pessoa? Ué, como Jesus lidaria com essa pessoa? Ah, eu devo responder assim? Aí eu preciso pensar: Jesus responderia assim? Ah, eu devo ter um sentimento a respeito disso? Jesus teria esse sentimento a respeito disso? Vocês não acham que é um bom, assim, parâmetro? Não é? Está resolvido. Já não tem mais problema quanto a isso, né? Não vai ter mais dúvida quanto a nada que tem que fazer na vida, porque é só olhar para Jesus. Aí a gente precisa ler bem e conhecer bem os evangelhos, que vai ter Jesus como ser humano no comportamento e na relação com as pessoas. Como que Jesus lidava com os líderes hipócritas de tal forma? Como que Jesus lidava com o pecador, com a prostituta, com o ladrão, com pessoa desprezada? Como que Jesus lidava com essas situações? Como que Jesus lidava com a questão do dinheiro? Como que Jesus lidava com a questão de cultural, de repente, e tal, assim, assado? Está lá, mano. É só ler. Só ler. Todo o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos. Principalmente, que lá vai estar a vida de Jesus, né? O comportamento dele, como que ele agia. E aí a gente vai perceber que ali a gente deve imitá-lo. Como eu devo ser como esposo para minha esposa? Nossa, Jesus ensina. Eu tenho certeza que toda, sem exceção, esposa, queria ter um esposo igualzinho a Jesus. Não tenho dúvida, né? Aquele que cuida, aquele que sacrifica e dá a vida. Tem esposo querendo matar a esposa hoje em dia? Sacrifica, né? Sacrifica ela, né? Então, olha só, cuida, sacrifica, né? Se dá em prol da esposa, alimenta a esposa, sustenta a esposa. É o que está escrito em Efésios capítulo 5, é o que Paulo vai dizer, né? Que Jesus cuida da sua igreja, né? Assim também os maridos devem cuidar da sua esposa. Olha que coisa interessante. Então, como eu devo ser como pai? Jesus ensina. Como eu devo ser como filho? Jesus ensina. Como que eu devo lidar com as questões comerciais? Jesus ensina. Então, tudo é um ensinamento de Jesus, nem sempre pela fala, mas pela vida em si. Que a vida de Jesus, na verdade, não tinha diferença da fala e da vida de Jesus. O que ele falava, ele era. Ele não só ensinava, ele não era um mestre que tinha teorias, que tinha o argumento. Ele vivia, e aí ele tinha autoridade por causa disso. Vamos ler o texto de Mateus, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, né? Mateus. Irmãos, o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Mateus 5? Não, é o Sermão do Monte, que a gente chama, né? O Sermão do Monte. São os 3 capítulos. A fala de Jesus foi uma só, e a gente tem 3 capítulos. Depois a gente vai estudar que essa divisão de capítulos, versículos, esses títulozinhos que tem, não fazem parte do escrito original. Tá bom? Isso aí foi introduzido muito depois. A gente vai ter uma matéria chamada de bibliologia. Aí nós vamos estudar como foi formada a Bíblia. Como que a gente chegou até a Bíblia desse jeito que a gente tem hoje aqui. Porque tem gente que pensa que ela veio assim, né? Já surgiu assim, não. Isso aqui é fruto de séculos de trabalho de muitos homens de Deus, de muitas pessoas. Aí chegou assim para nós, ó, mastigado, facinho, né? Traduzido inclusive na nossa língua. Porque senão, irmãos, já pensou se fosse no hebraico e no grego? Já pensou se fosse, porque o hebraico e o grego também, e principalmente o grego, ele, o original é escrito sem espaço, sabe a palavra tudo emendada? Sem espaço, sem pontuação, não tem letra maiúscula nem minúscula, é uma coisa só. Já pensou que coisa difícil para a gente interpretar esse negócio? Então a gente tem aí uma na mão, é que a gente não dá valor porque a gente não sabe o que custou, né? A gente vai estudar isso aí. Inclusive custou vidas, e milhares de vidas, sangue, estou falando, muitas pessoas morreram por conta da tradução da Bíblia, por conta de levar a Bíblia para as pessoas. Muitas pessoas morreram, né? Então a gente vai aprender isso. Então capítulo 5, 6 e 7 é uma fala só de Jesus. Então lá no final do capítulo 7 acaba o chamado Sermão do Monte, no verso de número 28 e 29. Então Jesus falou tudo aquilo, capítulo 5, 6 e 7, e no finalzinho, lá no verso 28, o escritor, né, o Mateus, ele disse assim, ó, aconteceu que concluindo Jesus este discurso, que discurso? O do monte.
A multidão se admirou da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha que coisa interessante. Mas por que não como os escribas? Os escribas eram os mestres, os doutores, os ensinadores na época de Jesus. Eles que manjavam de tudo quanto era coisa da lei, do judaísmo, a lei de Deus, o Antigo Testamento. Eram os doutores, os caras que manjavam. Só que eles ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Eram hipócritas. Capítulo 23 de Mateus, Jesus ali, Mateus relata todo o capítulo 23, Jesus denunciando e chamando eles de hipócrita. Vocês falam, mas não vivem. Vocês colocam um peso sobre as costas das pessoas, mas não estão dispostos a levar nem com o dedo. Vocês são sepulcros caiados, né? Por fora aquela aparência bonita, mas cheio de morte, de ossos, coisa ruim dentro de vocês, seus hipócritas, raça de víbora. Olha, Jesus foi duro com esse povo aí, hipócrita. Mas aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 23, verso 3 de Mateus, Jesus disse assim: olha, vocês até ouçam, né, tudo que eles dizem, ou seja, os fariseus e os escribas, só que não procedais segundo as suas obras, porque falam, mas não fazem, né? Ensinam, mas não vivem. Olha só, amigo. Então Jesus tinha autoridade, porque o que ele falava, ele era. Não tinha desassociação, não tinha separação entre o ensino de Jesus e a vida dele. Não tinha. O que ele falava era fruto do que ele era. Então Jesus já vai nos ensinando alguma coisa aqui, que aquilo que a gente acredita deve ser reproduzido na nossa vida diária, não é? Quem é Jesus? O ser humano como deveria ser, irmãos. Em Jesus tem dois modelos, ou pelo menos tem duas referências. Se a gente quer conhecer Deus, a gente olha para Jesus. Lembra que ele falou em João capítulo 14? Porque, se não me engano, foi o Filipe que perguntou, se assim: Senhor, mostra-nos, Natanael, né? Foi Natanael, foi Filipe. Perguntou assim: Senhor, nos mostra o Pai que nos basta. Filipe, né? A gente quer ver Deus. Pedido simples, né, irmão? A gente só quer ver Deus, mais nada. Oraçãozinha simples que eles fizeram. A gente só quer ver Deus. E aí Jesus diz assim: mas há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não me têm visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Então olha que coisa interessante. Jesus era o próprio Deus. Jesus foi a maior expressão que Deus conseguiu mostrar para o ser humano a respeito dele mesmo. Deus tentou no Antigo Testamento mostrar um monte de coisa, né? Anjos, veio pela sarça ardente, um monte de visões que deu para o povo, um monte de figura. E o povo nunca, Moisés, ele desejou ver Deus face a face. Senhor, eu quero ver o Senhor face a face. Meu desejo é te ver. Deveria ser o desejo de todo discípulo de Jesus. Todo discípulo, né? Todo servo de Deus, querer conhecê-lo face a face. Esse desejo tem que estar no nosso coração, de querer conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador. Tem uns que têm desejo de conhecer umas pessoas famosas e tal, né? Que besteira, né, irmão? Eu quero conhecer Deus, eu quero ver o meu Senhor face a face. Eu espero por esse dia, por esse glorioso dia, em que nós o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Porque hoje a gente sabe mais ou menos o que a Bíblia diz, mas ele é exatamente o que a Bíblia diz? Não, claro que não. Jesus não cabe na Bíblia, de tão belo que é, de tão santo, de tão sublime que é. Ele é muito maior do que a Bíblia, muito maior do que a nossa imaginação consegue conceber, imaginar. Ele é muito mais lindo, ele é muito mais santo, ele é muito mais justo, ele é muito mais adorado, ele é o desejado de todas as nações. Ele não tem palavras para descrever Jesus. A humanidade não consegue. É por isso que Deus disse: não faça nenhuma imagem aí embaixo não, hein? Porque não tem nada na criação que poderia me representar. Mas essa criação aqui, por mais bela que seja, um monte de coisa que tem na criação, mas nada pode representar Deus. Ele é muito mais sublime, muito maior do que tudo que existe, tudo que pode ser conhecido e imaginado pelo homem. Então ele, de fato, ele ultrapassa tudo isso. Mas aí a maior expressão, né, porque o Moisés disse assim: eu quero te ver. E aí Deus disse assim: não, ninguém pode me ver e ficar vivo, vai morrer. A santidade pura de Deus lá fulmina, né? Desintegra a gente, não tem como. Deus é santo 3 vezes. Então um pecadorzinho, um ser humaninho igual eu, se aproximar de Deus, o Moisés não podia, o Elias não podia, o Abraão não podia.
O Eliseu não podia, o Josué não podia, o Mateus não podia, ninguém podia, nenhum ser humano que a gente julga até que é santo, né? Que a gente assim, é acima da média, né, mano? E aí o que acontece? Moisés desejou, mas ele viu, porque Deus disse: eu vou te colocar na fenda de uma rocha, vou colocar a mão sobre você e vou passar. Quando eu passar, eu vou tirar minha mão, você vai me ver pelas costas. Olha que coisa interessante. Então era um aspecto, né, de Deus. Agora Jesus é o rosto de Deus. Então o Antigo Testamento, por essas figuras, por todo o ensinamento que tinha, dava para se conhecer Deus assim de costa, entre aspas, né? Dava para conhecer Deus assim mais ou menos, um aspecto. Agora Jesus vem mostrando o rosto de Deus, quem era Deus de fato. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 1, isso aqui é o tempo para vocês abrirem na Bíblia, ó. Dá o tempo, né? Hebreus capítulo de número 1. Você tem alguma Bíblia sobrando aí, irmão? Quiser acompanhar aqui, meu amado, fica à vontade, tem aí? Hebreus capítulo de número 1. Nós estamos no estudo bíblico, então a gente tem que abrir a Bíblia, ler a Bíblia, gravar a Bíblia, entender a Bíblia, viver a Bíblia. Tá certo? Então Hebreus capítulo 1, verso 1 vai estar escrito assim: antigamente, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Verso 3: Ele, Jesus, é a expressa imagem da pessoa de Deus, a expressão máxima da pessoa de Deus. Não tem outra forma de se conhecer Deus aqui nessa existência de uma maneira mais clara, a não ser por Jesus. Ele é o rosto de Deus, ele é a face de Deus. Quem quer conhecer Deus deve olhar para Jesus. Quem quer se aproximar de Deus tem que ir até Jesus. O mesmo capítulo 14 que nós citamos de João, no verso 6, Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Ninguém, então ninguém vem, não é ninguém vai. Olha que coisa curiosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai, porque quem vem a Jesus também está no Pai, porque Jesus e o Pai são um em essência, não em pessoa. Então vamos estudar a Trindade, que é um negócio bem complicado, mas quem está em Jesus, quem serve a Jesus, quem adora Jesus, adora a Deus, porque Ele é Deus. Percebe, irmão? Então Jesus deve ser a pauta, deve ser o hino cantado. Jesus deve ser a mensagem ouvida, pregada nas igrejas. Jesus deve ser, irmão, o nome a ser anunciado acima de qualquer nome, porque infelizmente nós vemos nas igrejas hoje o nome de algumas celebridades, né? E quando vai se fazer os eventos, o cartaz de quem põe? Do cantor, do pregador, do apóstolo, do bispo, do semi-querubim, que é o que falta daqui a pouco, né? Semi-anjo, quarta pessoa da cidade, porque apóstolo tem sido pouco ainda, né? Então os homens querem galgar assim, uns títulos que... Mas deve ser Jesus, o nome Jesus e o próprio Jesus deve ser suficiente para atrair as pessoas. Porque se as pessoas não forem atraídas pela pessoa de Jesus, pela mensagem de Jesus, essa atração vai ser falsa, enganosa, que é o que a gente tem visto por aí. O que se tem atraído de pessoas para dentro de igrejas, com promessas, com mensagens que não são ensinamentos do Evangelho, não tem sido brincadeira. A igreja tem sido um refúgio de gente desesperada que quer só o alívio da sua dor. E eles, entre aspas, aceitam a Jesus porque na verdade eles querem alguma outra coisa, porque não deu certo a vida. Mas não é por uma compreensão que eles são pecadores e Jesus é Salvador. Tá certo? A mensagem traz tanta promessa de bênção, de cura, de alívio da dor, de vida mudada, né? Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua história e tal. As mensagens, quando ela vem assim, é um perigo, porque está oferecendo alguma outra coisa que não é o relacionamento, a reconciliação com Jesus, irmãos. Então as pessoas têm vindo à igreja por promessas que não são da salvação.
promessas que não são o reconciliar com Jesus. Aí sabe o que acontece? Acontece que muitas pessoas, e as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. As igrejas estão cheias de gente que nunca teve a experiência da salvação com Cristo, nunca foram regeneradas, nunca entenderam a mensagem do Evangelho. E aí, irmãos, as dificuldades que aparecem na vida, essas pessoas já querem desviar logo, né? Quando as coisas não dão certo, essas pessoas também deixam de ser fiéis a Deus. Por quê? Elas vieram para a igreja no entendimento errado, que não tem nada a ver. Elas queriam que Deus servisse essas pessoas, elas, né? E aí Deus, entre aspas, não satisfez o desejo delas. O que acontece? Abandona Deus, foi uma relação de troca, e não no entendimento que Deus enviou o seu Filho para morrer no lugar daquela pessoa. Irmãos, o entendimento da salvação, da alegria da salvação, e que Jesus morreu por mim, deve ser suficiente para eu ser uma pessoa completa. Eu recebendo a cura da enfermidade ou não, eu recebendo a provisão financeira ou não, eu tendo socorro ou não, eu sendo uma pessoa projetada na sociedade, no meio gospel ou não, essas coisas não fazem diferença nenhuma, tá certo? Eu tenho um entendimento que eu sou salvo, o que me acontecer é de só menos importância. Eu tenho à disposição, eu, a pessoa que entende o Evangelho, teve encontro com Cristo e entendeu quem é Jesus. Essa pessoa está disposta a largar tudo o que ela possui, seja bens materiais, seja fama que tenha na sociedade, seja carreira profissional, seja os seus sonhos que tinha, né, antes de aceitar Jesus, de ser isso, aquilo. Essas coisas se tornam assim, Paulo disse, como esterco, para não falar o nomezinho, né, mas vocês sabem, né, esterco, né, aquele negocinho que o gato esconde na areia. Isso, Paulo considerou tudo isso como fezes, para que ele pudesse ganhar a Cristo, para que ele pudesse caminhar com Cristo, crescer em Cristo. Para Paulo, Cristo era a joia mais preciosa que um ser humano podia encontrar. Para Paulo, Cristo era tudo. Ele disse, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Gálatas 2:20. Filipenses capítulo 1, acho que é verso 20, 21, Paulo disse assim, eu não sei o que eu escolho, se para o céu está com Jesus, que é muito melhor, ou se ficar na terra aqui e dar fruto. Então tinha um dilema, né? Ele ainda tinha o desejo de compartilhar o Evangelho, ganhar almas para Cristo e tal, fazer a obra de Deus aqui, mas ele disse, não, estar com Jesus é muito melhor, mas estar aqui falando de Jesus também é bom, não sei nem o que eu escolho. Então para ele, irmão, tanto faz viver ou morrer. Se morrer para mim é lucro, é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Para quem tem Cristo, a morte nunca é um prejuízo, nunca é um desespero, nunca é angústia. Para quem vive em Cristo, não morre, inclusive, irmão. Jesus nos disse isso em João 11, não foi? Quando foi lá, foi a Marta ou foi a Maria? Quem lembra? Maria, né? Foi Maria, parece. Nem lembro, se vocês quiserem me ajudar aí no texto, deve ser lá para o verso 37, 39, alguma coisa assim. Só sei que uma das irmãs de Lázaro lá, Marta, foi Marta? Foi Marta, varão? Marta, né? Então disse lá sobre o seu irmão que morreu e tal, e aí Jesus disse, não, quem crê em mim não morre. Ah, Senhor, eu sei que no último dia o Lázaro vai ressuscitar. Não, você não entendeu direito, Marta. Entendeu? Aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna, ele nunca morrerá. Já tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, irmão. Quem não tem um filho não tem a vida. 1 João, capítulo 5, verso 11, 12 e 13, está escrito isso. 11, 12 e 13. 1 João. Filhinho, essas coisas nos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas escrevo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, porque tem um filho. Olha que coisa interessante. Então quem tem Jesus em sua vida tem a vida eterna, não morrerá jamais. Não estou falando da questão biológica, física não, estou falando que não morrerá eternamente e nem espiritualmente, que são as duas mortes mais preocupantes do ser humano. A física, irmão, é um detalhe, não é mais preocupante, tá certo? Morrer fisicamente
agora há duas mortes, que essas duas mortes são perigosas, que é a morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus, e a morte eterna, que é a separação definitiva da presença de Deus. São as duas mortes que o ser humano deve se preocupar muito, e muito. E aí, se nós já aceitamos em Cristo, temos Cristo, nós temos vida. A morte já não nos alcança. E a morte física é o último inimigo a ser vencido. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo número 15, versos 51 a 58. Eu não sei se eu li isso para vocês semana passada. Não li? Então bora ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58. Paulo disse: eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 51 a 58. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, não é? Porque a trombeta vai soar, nós vamos ressuscitar. A imortalidade será revestida, a mortalidade será revestida da imortalidade, a corruptibilidade será revestida da incorruptibilidade, e quando que é mortal se revestir da imortalidade, e quando que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte em teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? Porque a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem a recompensa. Irmão, graças a Deus. A morte é só um detalhe. A morte vai ter o dia da morte da morte. O dia que Jesus vai matar a morte, irmão. Quer dizer, ele já matou na cruz do Calvário. Porque a morte para Jesus, que é o autor da vida, não foi suficiente para pará-lo. Quem podia parar Jesus? A morte? O inferno? Não. Eu acho interessante, em Atos capítulo 2, verso 24, a Bíblia vai dizer: Jesus, quando morre, ele não morre porque a morte o matou. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus entrega o seu espírito. É Jesus que decide a hora que ele vai morrer. É Jesus que decide isso. Ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em João capítulo 10, depois eu volto ao texto. Em João capítulo 10, Jesus disse: ninguém tem o poder de me matar. Ninguém me tira a vida. É eu que entrego a minha vida, depois torno a tomá-la. A morte não teve poder sobre Jesus. Quando Jesus entrega o seu espírito, ele decide quando morre. Então ele desce às partes mais baixas da terra, ao inferno. A Bíblia diz em Atos 2:24 que as mortes, a ânsia da morte foi abraçar Jesus. Sabe por quê, irmão? Era mais um ser humano que estava descendo para o inferno, ou para o lugar, né, dos mortos, né? Que era o paraíso junto com o inferno. E aí desceu Abraão, desceu Isaac, desceu Jacó, desceu Moisés, desceu todo mundo, e a morte os abraçou, não é? Agora, quando chega Jesus, a morte vai o abraçar. A Bíblia vai dizer em 2:24 de Atos, estou inventando aí, as ânsias da morte não puderam segurá-lo. Olha, quando a morte foi segurar Jesus, que ele viu que era o autor da vida e a autoridade suprema, e venceu a própria morte, teve que soltar Jesus. A morte não teve poder sobre o autor da vida. Em Apocalipse ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Olha que coisa linda, meus amados. Está entendendo, irmão? A gente está falando de Jesus, que não é um líder religioso, não. Não é um que está aí batalhando contra o Satanás, não. Ele está falando de Deus, o Criador da vida, o Salvador da humanidade, o que venceu a morte, o que tomou o nosso lugar, o que nos amou de tal maneira, o que se sacrificou por nós. Percebe um negócio desse? A gente tem noção do que a gente está falando? A gente está falando de Jesus, o poder, a autoridade que reside no nome de Jesus. Quando a gente profere o nome de Jesus, com o coração quebrantado, com a alma entregue, com o temor necessário, quando a gente profere o nome de Jesus, demônios, eles são expelidos, enfermidade podem ser expelidas, a natureza pode parar,
Quando a gente fala o nome de Jesus, o morto pode ressuscitar. Quando a gente fala Jesus com autoridade, irmãos, o inferno para, a criação para. A gente está falando da maior autoridade que existe no universo, que criou tudo e todos. O nome de Jesus foi exaltado sobre tudo e sobre todos. E sobre o nome, ou melhor, sobre o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar um dia. Todo joelho. Sejam esses líderes poderosos, intelectuais, homens governantes poderosos na história, homens temidos na história, Hitler, né? O Nabucodonosor, os faraós, quem vocês pensarem aí, os grandes cientistas, Einstein, os intelectuais, os sábios, todos vão se dobrar, o joelho não vai aguentar diante da figura de Jesus, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo ser humano, grandes, pequenos, famosos, escravos, livres. O livro de Apocalipse diz que tudo se curva a ele. Os anjos lançam a sua coroa. Capítulo 4, me parece, de Apocalipse, né? Os anciãos lançam a sua coroa. Os anjos o adoram. O poderoso arcanjo Miguel adora Jesus. Toda a criação se curva diante de Jesus. Oh, que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Dá vontade de falar glória a Jesus. A gente fala de Jesus, até a presença dele sente, não é? Pelo menos eu estou sentindo, sei vocês. Oi? Ele está aqui assistindo. Não só assistindo. Jesus é o causador disso aqui. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Vocês não vieram aqui por minha causa, jamais. Vocês não vieram aqui porque querem um diploma. Nós viemos aqui porque nós queremos conhecê-lo mais, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós viemos aqui porque nós queremos ser moldados à imagem de Cristo. Nós estamos na igreja porque nós queremos nos aproximar mais de Jesus, nos reunir em nome dele, porque 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Então Jesus é o que possibilita todo esse entendimento que nós temos a respeito dele mesmo, porque foi ele que se revelou, foi ele que veio a nós, foi nós que estávamos perdidos e ele nos amou primeiro. Nós não amamos Jesus, ele que nos amou primeiro. Nós não fomos em busca de Jesus. Eu não estava desesperado, oh Senhor, o Senhor existe, ele daqui. Não, essa possibilidade de uma consciência que existe alguém que pode nos socorrer, foi o próprio Jesus que colocou em nós, através do Espírito Santo, por causa do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Por causa do seu sacrifício, ele comprou para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, irmãos, pelo sangue de Jesus. Então, por ele ser nosso Salvador, nós o adoramos, só pelo fato de ele ser nosso Salvador. Eu não preciso de nada, eu não preciso de prova de amor de Jesus, não tem como. Essa história que o melhor de Deus está por vir, conversa fiada, irmão. O que vai vir melhor do que já veio? Que é o próprio Filho de Deus, não é? O que eu posso desejar para me alegrar, louvar a Deus? Uma bênção, uma resposta, como uma profecia, um sonho, uma visão? Não, eu não preciso de nada mais. Eu preciso somente do meu relacionamento com Jesus. Isso basta. Porque se isto não bastar, nada mais é suficiente para me tornar uma pessoa completa em Deus. Porque o crente que precisa de prova de Deus, o crente que precisa de sinal, o crente que precisa de resposta, o crente que precisa sei lá do que, irmão, ele nunca vai se satisfazer com essas coisas, não dá. Sabe por quê? Nós somos o sanguessuga existencial. Eu não é? Eu duvido quem aqui, um dia, já falou assim, não, é muita bênção, Senhor, para aí um pouquinho, porque eu estou muito abençoado. Ô Jesus, pega as bênçãos e me dá para outro, porque é muita bênção para pouca prova, Senhor. Eu duvido, irmão, quem um dia fala assim, não, Senhor, tá bom, não, o Senhor já me abençoou bastante, já estou do jeito que eu quero, e, Senhor, pode ficar tranquilo aí, eu nem vou pedir mais nada, não vou, sabe, não desejo mais nada, duvido, irmão. Quanto mais Deus nos abençoa, mais a gente quer. O dia que eu entrar naquele emprego, aí o dia que entra no emprego, bem que eu podia receber um pouquinho mais, né? O dia que eu for, sei lá, um pastor, o dia que eu pregar, não sei mais, bem que eu podia ser um pouco mais. O dia que eu conseguir tal carro, aí consegue carro, não podia conseguir outro mais novo, né? O dia que eu conseguir uma casa, mas eu podia ser uma melhor, né? O dia que eu... Irmãos, a gente nunca vai dizer basta. A nossa alma é um sanguessuga existencial.
A gente nunca vai dizer para Deus, não, Senhor, para. Então, se as bênçãos de Deus é a motivação para a gente servir a Deus, para a gente louvar a Deus, para a gente continuar na bênção de Deus, então nós somos uma pessoa que está se relacionando com Deus somente por causa daquilo que Ele pode nos dar, e não por aquilo que Ele é. Percebe? E aí é o perigo, né? Do relacionamento de troca. Interesse egoísta. Por que eu sirvo a Deus? Porque Deus é a pergunta. Eu acho que eu não sei se eu fiz essa pergunta. Eu nem lembro onde eu faço uma pergunta, onde eu falo mais nada. Porque é todo dia. Então não dá mais, a memória não comporta mais. Já encheu a memória, entendeu? Às vezes trava, né? A memória vai travando assim, já travou tudo lá, não tem mais. Onde eu coloco memória vai travando, porque é muita coisa. Todo dia, de segunda a sábado, falando de Jesus, falando da palavra. Não sei onde eu falo, só tenho que saber o que eu falo. Onde já nem me importo mais. Mas se eu não falei, eu vou falar. E se eu falei, eu falo de novo, que é para vocês lembrarem, que eu acho que esqueceram, né? 7 dias, esquece as coisas. A gente pergunta assim, por que você serve a Deus? Eu tenho medo do inferno. Você serve a Deus, irmão? Não quero ir para o inferno, né? Irmão, é um negócio complicado se a pessoa ela tem esse pensamento. Aí eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, é só para a gente pensar, tá bom? Não precisa responder não. Se não existisse condenação eterna, se não existisse inferno, nós ainda continuaríamos servindo a Deus do jeito que a gente entende? Se não houvesse consequência prejudicial em uma vida pecaminosa e não houvesse consequentemente então a condenação eterna no inferno, a gente ainda continuaria santificando a nossa vida? Vou fazer mais uma pergunta, só para a gente ir avaliando as coisas. Se Deus garantisse para a gente assim, ó, eu prometo para você que eu não vou responder nenhuma das suas orações, nós continuaríamos dobrando nosso joelho e orando a Deus? Só para a gente pensar, só para a gente ver quais são os motivos, as motivações que nos levam a servir a Deus, a ter uma vida se afastando do pecado e a orar. Porque se a gente ora, é porque Deus nos deu promessas de responder orações, então nós não oramos pelo fato de desejar estar na presença dEle. Vocês estão compreendendo, irmãos, a questão? A nossa motivação, que muitas vezes a gente se relaciona com Deus, não é por causa dele, e é sim por causa do que ele pode fazer em nosso favor. Por que eu me relaciono com Deus? Porque ele pode me salvar. Por que eu oro a Deus? Porque ele pode responder a minha oração. Essas coisas, essas motivações estão erradas? Estão sim, muito erradas, porque isso é interesse. Eu deveria servir a Deus pelo entendimento que eu tenho que ele é Deus. Se ele é Deus, o que me resta? Viver para ele. Meu Deus do céu. Se eu aceitei Jesus, não é porque eu vou ser salvo, é porque eu entendo que Jesus, sendo Deus, se humilhou tanto, tomou o meu lugar, se sacrificou tanto, sofreu tanto, então ele é digno de ser servido, porque ele é Senhor e ele veio para me servir. Então só me resta servi-lo como uma tentativa de uma gratidão que eu tenho por aquilo que ele fez, uma tentativa, porque a gente nunca vai conseguir retribuir na mesma proporção, na mesma moeda. O que eu posso fazer para retribuir o que Jesus fez por mim? Da minha vida? Não, isso também não vai ser suficiente, nem um pouco, porque não dá, né? Uma vida de um santo com uma vida de um pecador, é injusto, né, irmão? É desproporcional, né? A vida de Jesus, inclusive, valeu a vida de toda a humanidade. Então não é a minha vida que eu vou dar, Senhor, eu vou ser grato, Senhor, a minha vida eu ofereço. É o mínimo que se faz. A gente acha que é o máximo que pode fazer no Evangelho, né? Da vida, como um mártir, um missionário que morreu nos campos e tal, e aquela coisa toda. A gente pensa que é o máximo, não é o mínimo. É o mínimo, irmãos, não é o máximo. E é o que se espera de todo cristão, que esteja disposto a dar a sua vida, viver uma vida para Cristo e dar a sua vida se for necessário, como prova de fidelidade, que se for para morrer e negar o nome de Cristo, eu morro. Então é esperado de todo cristão, é o mínimo. Nós somos chamados do que, irmão? Por Jesus, de testemunhas, não é?
Atos 1:8, e há de ser que sobre vós vai descer a virtude do Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até as confins da terra. Essa palavra testemunha, que está aqui no original, que saiu da boca de Jesus, é essa, mártires, de onde vem a nossa palavra mártire. O que é um mártire? Uma pessoa que entrega a sua vida, né? Então Jesus diz, vocês serão os meus mártires. É o mínimo que a gente pode fazer na vida cristã, é estar disposto a dar vida, ser fiel até a morte. Não é isso que diz o texto bíblico? Ser fiel até a morte. Olha só. Então a gente acha que está fazendo o máximo quando faz um bocado de coisa. Na verdade, nem o mínimo está fazendo, porque ninguém ainda deu a vida. O autor aos Hebreus, acho que é capítulo 12, olha que coisa interessante. Capítulo 12 de Hebreus vai dizer um negócio. Primeiro a gente tem que lembrar do capítulo 11 de Hebreus, né? Então quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente deve ler o contexto todo, tá, irmãos? Então o capítulo 12, por exemplo, é uma sequência do capítulo 11. Não é só na sequência, é a fala mesmo. Capítulo 11, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, vem falando de um monte de herói da fé, o que eles fizeram e tal, né? Então, deixa eu achar Hebreus aqui. Aí vai falando, o autor dos Hebreus vai falando, pela fé aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Pela fé muitos venceram reinos, pela fé foi realizado isso e aquilo. Lá no capítulo 11. Pela fé é 11, 17. Não, é o 11 todo que eu estou falando, né? 11 todo. Olha no verso de número 39, 38, 39, 40. 38, vamos ler o 39 e 40. E todos esses, ou seja, todos esses que foi falado antes. Moisés, Sansão, Baraque, o Noé, quem mais? O Abel, um monte lá, um monte de heróis da fé. Se eu fosse relatar todos aqui, não ia nem caber, né? Então, ia me faltar tempo. Ele diz, todos esses venceram pela fé e tal. Então o verso 39 está falando todos esses. Tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, olha só, então continua a fala. Percebe como o capítulo, às vezes, tira essa sequência para o nosso entendimento? Então, às vezes, esse negócio de capítulo e títulozinho, ele vai atrapalhar a nossa interpretação, né? Olha só, eu vou dar outros exemplos em outras ocasiões para vocês. Então ele diz, portanto, ou seja, é a continuação de uma fala, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa tão grande nuvem de testemunhas são esse povo todo. Essa é a nuvem, um monte de gente como testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então ele é o autor e ele é o consumador. O autor é quem origina tudo e o consumador é que leva tudo a cabo, conclui tudo, que ele projetou e concluiu. Então quem fez tudo isso? Jesus, do começo ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo em todos. Percebe, amados? Vamos continuar no verso de número 2 ainda. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda, olha o que diz o autor, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que o autor dos Hebreus, para quem ele está escrevendo? Para um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos, e esses cristãos estavam desfalecendo, querendo desanimar. Vocês estão desanimando? Por que vocês estão desanimando? Vocês não deram nem a vida ainda? Vocês não derramaram nem o sangue ainda? Vocês estão desanimando por quê? Só mais um pouquinho de tempo, que há de vir, vai vir. Aquele que recuar, Deus não tem prazer na sua alma. Vocês não resistiram, nem a vida não foi tirada, vocês não derramaram o sangue de vocês. Por quê? Isso é o mínimo do cristão. Percebe? Evangelho é um pouquinho mais daquilo que a gente tem conhecido. Vocês não acham? Ou não estão achando?
Pelo menos até agora, né? E eu tenho certeza que até acabar o curso a gente vai ter essa noção um pouco mais aguçada. Então Jesus é aquele que deve ser seguido, imitado. A gente vai estudar depois que ele deu o exemplo. E como ser humano ele foi, como eu disse, como ser humano ele é um ser humano modelo, né? Como Deus, então é Deus como poderia ser conhecido. Então quer conhecer Deus de fato? É só olhar para Jesus, as características de Jesus. É Ele que é Deus. Quem olhava para Jesus, quem se aproximava de Jesus com um coração honesto, o desejo deles, vendo Jesus, a figura humana, era dobrar os joelhos e adorá-lo. E alguns fizeram isso, né? Literalmente. E Jesus nunca os repreendeu por adorá-lo, porque nenhum ser humano é digno de ser adorado, nenhum anjo é digno de ser adorado, mas Jesus aceitou a adoração, e muitos entenderam que ele era Deus e adoraram ele, não é, irmão? Então a gente vai para os nossos comerciais e a gente volta.